O consumismo está relacionado diretamente ao aumento da preferência temporal. Um dinheiro sólido ganha valor ao longo do tempo e, portanto, quem o segura tem o seu poder de compra aumentado. Já um dinheiro fraco, controlado por um órgão central que tem o objetivo manifesto de inflacioná-lo, perde o valor com o tempo e quem o segura tem o seu poder de compra corroído. Logo, um dinheiro fraco aumenta a preferência temporal, isto é, faz com que as pessoas pensem no curto prazo. A alta preferência temporal, por sua vez, desincentiva a poupança e incentiva o consumo. O consumismo de nossa sociedade de hoje é consequência da fraqueza do dinheiro que somos obrigados a usar graças ao planejamento central, ou seja, graças ao socialismo. Ao contrário do que o seu professor de história quer lhe fazer acreditar, não é o capitalismo que estimula o consumo, mas sim o socialismo que ele defende. O experimento de mais de 50 anos com dinheiro fiduciário mostra isso claramente. As taxas de poupança nos países ditos desenvolvidos têm diminuído desde 1971, ao mesmo tempo que as dívidas pessoais, municipais, estaduais e nacionais têm aumentado e chegado a níveis inimagináveis no passado. Apenas a Suíça, que se manteve no padrão ouro até 1934 e continuou lastreando o franco com grandes quantidades do metal até a década de 1990, tem mantido suas taxas de poupança constantes. Com o relaxamento de suas políticas monetárias, porém, podemos esperar uma queda nessas taxas a médio prazo também lá. Olhando para as 7 maiores economias ocidentais, notamos que a taxa média de poupança era de 12% em 1970 e caiu para 3% em 2015, uma queda espetacular de 75%. E se as poupanças despencaram, as dívidas explodiram. Em média, um lar no Ocidente tem uma dívida maior do que a sua renda anual. As dívidas de muitos países chegam a ser maiores do que seus respectivos produtos internos brutos. Os keynesianos querem nos fazer acreditar que isso é normal. Eles defendem que o endividamento é bom para o crescimento econômico e que o ato de poupar leva a recessões. Um dos maiores delírios keynesianos é a crença de que a dívida nacional não importa, porque somos nós devendo para nós mesmos. Só mesmo alguém com uma alta preferência temporal para não perceber que este nós é um ente heterogêneo, que inclui credores e devedores em diferentes graus. E isso sem contar a questão geracional. As dívidas cada vez maiores vão sendo pagas pelas gerações seguintes. Muitos fingem que isso é uma brilhante descoberta de Keynes, que gastar é o que importa e que se mantivermos os gastos altos, as dívidas poderão crescer indefinidamente. Na verdade, não tem descoberta nenhuma aí. Essa política foi implantada, por exemplo, pelos decadentes imperadores romanos e ela só acelerou a queda de Roma. Como mencionei, o consumismo de hoje só pode ser entendido se olharmos para a destruição do dinheiro sólido e a consolidação do pensamento keynesiano, que demoniza a poupança e glorifica o consumo como motor para a prosperidade econômica. O maior incentivo para gastar fica evidente quando olhamos para as taxas de juros, comumente manipuladas para baixo. Com uma taxa de juros artificialmente baixa, as instituições financeiras podem emprestar dinheiro à vontade. Com o crédito fácil, as pessoas podem tomar empréstimos não apenas para investimentos, mas também para consumo. E isso inclui parcelamentos, financiamentos, consórcios e cartões de crédito. Aquela crença bizarra do seu professor de história, de que é o capitalismo que estimula o consumo, é mais um exemplo da ignorância fomentada pelo keynesianismo. Ora, o capitalismo, por definição, incentiva a acumulação de capital, ou seja, a poupança, o exato oposto do consumismo atual. Ao contrário do que ocorre no sistema socialista em que hoje estamos imersos, em um sistema capitalista, as pessoas diminuem a preferência temporal, adiam a gratificação e investem no futuro. Assim, esse consumo em massa movido a dívidas é tão parte do capitalismo quanto a asfixia é parte da respiração. Isso ajuda a explicar uma outra fantasia keynesiana, a de que adiar o consumo faz com que a produção cesse e os trabalhadores fiquem sem emprego. Tendo vivido da fortuna da família e sem precisar trabalhar de verdade, Keynes não tinha apreço pela acumulação de capital e não compreendia sua importância para o crescimento econômico.
Assim, quando ele reparava na queda do consumo e no aumento da poupança que ocorriam em uma recessão, ele assumia erroneamente uma relação causal. Keynes não era capaz de entender que a queda no consumo era uma reação natural à crise provocada pela inflação, isto é, pela expansão artificial da base monetária. Ele não era capaz de entender que o crescimento econômico vem do adiamento da gratificação, da poupança e do investimento, que aumentam a produtividade. O endividamento é o oposto da poupança. Se a poupança permite a acumulação de capital e o avanço civilizacional, o endividamento diminui o estoque de capital ao longo das gerações, reduz a produtividade e provoca uma queda na qualidade de vida. A geração atual é muito provavelmente a primeira desde o colapso do Império Romano a chegar ao mundo com menos capital do que seus pais. A geração atual terá de se esforçar em dobro para pagar a conta da farra fiduciária da geração anterior, trabalhando mais, financiando o sistema previdenciário, sendo taxada cada vez mais e não tendo oportunidade de guardar para o futuro. Endividar-se tem sido hoje a maneira de financiar grandes despesas. Se há 100 anos as pessoas pagavam suas casas com o dinheiro que guardaram, atualmente isso é algo quase inimaginável. Essa cultura do endividamento permeia todas as classes sociais, uma consequência da alta preferência temporal. Até mesmo os mais ricos não vivem dentro dos seus limites, mas usam sua riqueza como colateral para tomar grandes empréstimos e financiar grandes aquisições. Esse tipo de arranjo pode durar por um tempo, mas não para sempre. Uma hora a conta chega. Essa hora está próxima. Quando o dinheiro deixou de ter lastro, foi colocado sob o comando de políticos, que pensam apenas no curto prazo. Nesse caso, o incentivo é para se aproveitarem da fraqueza do dinheiro, inflacionando, beneficiando-se do efeito Cantillon e financiando suas campanhas eleitorais. E é justamente isso que vem acontecendo. Como bem disse Henry Louis Mencken, toda eleição é um leilão adiantado de bens roubados. Em uma sociedade cujo dinheiro é sólido, as pessoas têm de tomar decisões econômicas com seu próprio capital, o que afeta suas famílias no longo prazo. Claro que alguns tomarão decisões erradas e prejudicarão a si mesmos e as suas famílias, mas aqueles que quiserem ser responsáveis poderão ser. Com um dinheiro fraco, isso se torna cada vez mais difícil, visto que o controle estatal sobre a oferta monetária inevitavelmente destrói os incentivos para poupar e fomenta os incentivos para gastar. Não importa quão prudente alguém seja, seus filhos verão suas economias perderem valor e terão de pagar impostos cada vez maiores para cobrir os rombos estatais. A importância da família é reduzida, ao mesmo tempo que o Estado passa a controlar cada vez mais aspectos das vidas daqueles sob seu jugo. A substituição da família por benesses estatais tem sido mau negócio. As taxas de doenças psicológicas têm aumentado à medida que a família colapsa, especialmente em mulheres. Não é coincidência que a destruição da família venha com a implantação das ideias de um homem que nunca se interessou por relacionamentos de longo prazo. Enquanto a sociedade inglesa vitoriana apresentava baixa preferência temporal, poucos conflitos interpessoais e famílias estáveis, Keynes foi de uma geração que se rebelou contra tais tradições e lutou para derrubá-las. Não dá para entender o keynesianismo sem compreender o tipo de sociedade que Keynes queria ver, e ele foi bem sucedido. A sociedade imediatista e consumista de hoje é resultado do dinheiro fraco que Keynes defendia. Felizmente para nós, Bitcoin fixes this.